Nosso cérebro, ele vive hoje... Nosso cérebro é um cérebro de homem das cavernas, entre aspas, desculpem aí o pessoal da biologia, que vive numa sociedade completamente... Ele está perdido na sociedade que a gente vive. Uhum. Outro parâmetro que confunde muito o nosso cérebro e tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, e as pessoas não sabem, é luz. Então, muitas pessoas elas podem estar tendo problema para dormir, problemas com sintomas de depressão, problemas de aprendizado, de atenção, por conta do como elas estão se expondo à luz. Eu falo isso pra caramba lá no Instagram, a galera pira, assim, porque ninguém imagina isso. E qual que é a diferença, né, de hoje para antigamente? Hoje nós temos a luz artificial, que fica acesa quando a gente quer, inclusive quando não era para ter luz, que é de noite. Antigamente era como? Nós somos animais diurnos, né? Antigamente a gente tinha luz quando tinha sol. Nascia, o sol se punha, tudo bem que tinha o fogo ali, né? Depois que a gente dominou o fogo, tinha um fogo um tempinho. Mas primeiro que é uma luz de intensidade completamente diferente. E segundo que a gente não conseguia ficar mantendo fogo por tanto tempo, igual a gente mantém um iPad, um computador na sua cara ligada até altas horas da madrugada, né? E isso, cara, faz o seu cérebro ficar muito confuso. Porque a luz é um dos principais estímulos que o nosso cérebro usa para saber que horas são. Nosso cérebro tem um mecanismo natural que marca a passagem do tempo. E isso foi importante ao longo da evolução, porque esse reloginho, na verdade a gente tem reloginhos distribuídos no corpo inteiro. Todas as células do corpo têm um reloginho natural, meio que marcando a hora. E tem um reloginho mestre no cérebro que coordena todos os outros. Então, dependendo da hora do dia, da hora que as células acham que ela modula a sua atividade. Qual que é a ideia? Era natural a gente estar mais ativo quando tinha luz, porque a gente vê e faz as coisas, e menos ativo de noite, quando é o momento que a gente ia dormir, né? Então, todos os animais têm esse mecanismo, todos, inclusive plantas. Tem plantinha que abre e fecha a folhinha, e dependendo do horário do dia. Por quê? Ela quer estar com a folha aberta durante o dia, fazer fotossíntese e fechada à noite. Então, os organismos eles têm esse mecanismo que marca passar. Isso é uma coisa que é muito maneiro, porque é uma coisa que parece que está presente em todos os organismos. E é um reloginho que é interessante porque faz aquele organismo, nós, as plantas, os animais, aproveitar o melhor horário do dia para fazer o que tem que ser feito. E se preservar nos momentos onde você não vai ter como procurar alimento e tudo mais. E esse relógio biológico que a gente tem, o principal marcador, o principal estímulo que regula ele é a luz. O relógio ele não é perfeito, é um relógio que marca um pouco mais de 24 horas. Então é como se fosse um relógio que tende a atrasar sempre. Como assim mais de 24 horas? Como assim? Então, você tem esse reloginho natural no cérebro, que está marcando a passagem do tempo, e ele é um dos principais fatores que determinam quando você vai estar mais acordado, quando você vai estar sonolento. Isso era para ser uma coisa regular na vida das pessoas. Não tá uma zona, né? Tem muita gente que dorme em horários variados, não dorme direito, em boa parte por causa disso. Então, você tem esse reloginho marcando a passagem da hora. Dependendo do horário que ele está marcando, ele afeta, como eu disse, várias funções do corpo. A temperatura do corpo muda. O horário que os músculos está mais ativo, propício para atividade física, é um horário específico. O horário em que seu sistema endócrino e gastrointestinal está mais adequado para metabolizar alimentos tem um horário específico. Então, tem várias funções do corpo e do cérebro que são moduladas pelo horário do dia, pelo horário que esse reloginho está marcando, inclusive o sono. O horário que você vai acordar e vai dormir depende em boa parte desse reloginho. Só que você tem um mecanismo, então, lá que marca a passagem do tempo. Só que ele não marca exatamente 24 horas. O que quer dizer? É como se eu tivesse um relógio marcando 24 horas e pouquinho. Então, se eu não tivesse luz nenhuma, digamos que você fica num lugar escuro, sem luz. Você não vê se está dia ou noite. Você só vai poder contar com esse seu reloginho. Como ele marca um pouquinho mais de 24 horas, você vai estar... a cada dia você vai atrasar um pouquinho. Você vai dormir um pouquinho mais tarde, vai acordar um pouquinho mais tarde. Vai dormir um pouquinho mais tarde. Você não vai saber disso. Entendi. E esses experimentos foram feitos já desde 1930 e alguma coisa, por uma duplinha lá, o Nathaniel Kleitman, que é uma grande referência na área de sono, quem quiser jogar no Google e perguntar. E esses experimentos foram feitos. Você pega um pessoal e põe dentro de uma caverna.
Isso já foi feito mais de uma vez. Ou um lugar que não tem acesso à luz para estudar esse ritmo natural do corpo humano, né? Então, você tem esse reloginho biológico programado na nossa genética para marcar a passagem do tempo. Só que ele não marca exatamente 24 horas. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que marcam 25, tem pessoas que marcam... A passagem marca 26 horas, tem pessoas que é 24 e alguma coisa, tem pessoas que marcam um pouco de menos que 24. Entendi. E isso, inclusive, influencia se a pessoa ela tende a dormir e acordar mais tarde ou tende a dormir e acordar mais cedo, se ela é mais noturna ou diurna. A calibragem de cada relógio individualmente determina esses horários que tu Não, falou, pois isso? é. O ideal é que todos os nossos relógios estivessem sendo igualmente calibrados. Por quê? O Sol, se a gente está aqui na mesma cidade, o Sol vai nascer igual para nós dois. Então, se a gente se expor ao Sol no mesmo momento, né, luz do Sol, a luz do Sol é como se ele zerasse o relógio. É como se todo dia você chegasse lá e zerasse ele para ele começar de novo. Entendi. E não deixar ele atrasar. Se você deixar ele rodando sozinho, ele vai atrasar um pouquinho todo dia e os horários vão ficar uma zona. Por isso que quando a gente é jovem e fica no quarto jogando videogame, a gente começa a dormir cada vez mais tarde. Perfeito. Porque tu nem percebe. Perfeito. Eu lembro que eu comecei a jogar videogame, eu ia dormir às 2, daqui a pouco eu tava dormindo às 3, daqui a pouco eu tava dormindo às 7 da manhã. De tanto videogame que eu jogava quando eu era jovem. E aí é um problema, porque você não tem a luz natural. Porque o que é legal da luz natural? Duas coisas. Uma que ela é muito forte do ponto de vista energético em modular esse reloginho. Tá? Ela é muito mais forte do que a artificial. Mas um outro motivo mais importante é que a gente não tem como controlar ela. Quem controla é o nascer e o pôr do sol. Então, assim, é um marcador externo que é garantido que vai acontecer no mesmo horário. Então, assim, é uma forma muito boa da gente conseguir manter o nosso relógio sempre ajustadinho, é se expor o máximo possível à luz natural. Se a gente não se expõe muito à luz natural, que é algo que pode estar até acontecendo muito na vida das pessoas agora, estão ficando mais em casa, a tendência é esse reloginho perder essa informação importante para regular e o horário das pessoas ficar meio bagunçado. Elas vão começar... Porque daí agora elas ficam mais expostas à luz artificial e a luz artificial tá lá toda vez que você quiser, né? Então, tá de noite, o seu cérebro acha que tá de dia. Mas a luz artificial, o teu corpo interpreta como fosse a luz natural? Sim. Tá. Depende do quanto você se expõe à luz natural. Qual que é o ideal? Que eu até falo pra caramba para as pessoas. Se expõe o máximo à luz natural, especialmente de manhã, logo depois de acordar. Porque daí seu reloginho sabe, o dia começou agora. E ele zera, como se ele zerasse o relógio. Se você começa a fazer isso, você regula o seu reloginho, você naturalmente começa a querer dormir e acordar sempre no mesmo horário, e isso é ótimo. Você variar o horário de acordar e dormir é muito ruim para a saúde. Porque o que acontece? Como eu disse, esse reloginho, a gente tem reloginhos no corpo inteiro. E é importante que eles estejam todos sintonizados, marcando a mesma hora, como se fosse uma sinfonia. E você quer que todo mundo esteja ali em harmonia, né, entrando no momento certo. Se alguém sai de harmonia, o negócio começa a ficar zoado. E o corpo humano é assim também. Se você tem os reloginhos do corpo desregulados, marcando horários diferentes ou variando muito, você começa a ter que cultivar uma série de problemas. E, Arthur, a lista de problemas que a pessoa vai ter que lidar se ela não tiver o reloginho dela ajustado e se não estiver dormindo adequadamente, é gigantesca. É isso que eu ia te perguntar, quais são as consequências de não estar exposto à luz natural e dormir mal? Então, inúmeros: déficit de atenção, depressão, ansiedade, problemas cardiovasculares. Isso assim, no dia seguinte, se você não dormir o que você deveria hoje, no dia seguinte você já vai colher mesmo que você ache que tenha dormido, se você não dormiu, no nosso caso adultos, 7 horas, no dia seguinte você vai ter problema de atenção, problema de autocontrole emocional de um modo geral, o que inclui se sentir mais ansioso, humor deprimido, impulsividade, você tende a ficar mais agressivo, você perde a sua capacidade de autocontrole de um modo geral. E isso, num longo prazo, destrói a cabeça do ser humano. humano. Ao longo prazo, você vai acumular. O problema da falta de sono é que ela é cumulativa. Tem uma série de processos que acontecem durante o sono, a atividade do cérebro muda, a atividade química muda, passando por vários estágios. Se a gente não passa por todos esses estágios adequadamente, você fica devendo. E alguma coisa que deveria acontecer deixa de acontecer. A longo prazo, você se predispõe, inclusive, a desenvolver doenças neurodegenerativas. Galera... e assim, é um negócio...
é como se estivesse colocando uma moedinha no cofrinho, né? Um negócio que vai acumulando ao longo da vida. Então, por exemplo, uma das coisas que precisa acontecer durante o sono o que acontece? Quando a gente começa a dormir, a gente passa por vários estágios, né? Do sono mais leve ao sono mais profundo. No estágio de sono mais profundo, acontece uma espécie de lavagem no cérebro. Um dado que saiu há não muitos anos atrás, foi uma bomba, assim. Você tem um fluxo, tem um líquido que banha o cérebro, e o fluxo desse líquido, do sangue e desse líquido, aumenta no cérebro. Então é meio que lava, fisicamente mesmo, lava o seu cérebro nesse estágio de sono profundo, né? E tira um monte de substâncias que se acumularam ao longo do dia, tipo como se fosse o lixo do seu cérebro. Substâncias que atrapalham a atividade do cérebro, que estão ali meio que poluindo o circuito de funcionar. E algumas delas, inclusive, se elas vão se acumulando muito, elas começam a ser tóxicas. E é justamente esse tipo de coisa que leva ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. É o acúmulo de uma proteína, começa a acumular ali, começa a se agregar, e em certo momento ela começa a ficar tóxica, começa a levar à morte neuronal. E, claro, isso não vai acontecer no dia seguinte, né? Nossa, Andrei, dormi mal hoje, será que tem neurônio morrendo? Não, sim, leva anos, né? Mas é de pouquinho em pouquinho que você vai perdendo a oportunidade de lavar seu cérebro adequadamente, por exemplo, né? Mas voltando à história da luz, Arthur, só para eu fechar, porque como eu ia dizendo, as pessoas não têm noção do impacto que a luz tem na vida delas. Elas talvez estejam enfrentando vários problemas de atenção, de emocionais, de ansiedade, simplesmente porque elas não estão se expondo à luz adequadamente. Um dos motivos é esse. A luz é importante para ajustar o seu reloginho. Então, assim, dependendo de como você se expõe à luz, você vai afetar seu sono. No caso de um adolescente que fica dentro do quarto, tem esse problema, porque daí você fica exposto, o seu cérebro não sabe se é noite ou dia. Aí ele tá de noite, ele ainda acha que é dia. Você tá no computador, tá no computador, e aí ele acha que é dia, só que já passou um tempão que você tá acordado. Fica uma confusão. O teu corpo ele fica sempre se preparando para estar acordado. Tipo isso, E aí, naturalmente, tu vai sentir sono, mas não vai ser aquele sono bom. Exatamente. Que dá vontade de dormir, vai ser um sono que ele tá combatendo com o fato de ele estar com uma luz na cara, vira uma confusão o negócio. Porque uma das coisas que a gente precisa um dos fatores que gera sono é a atividade desse reloginho. O reloginho fala, tá dia agora, fica acordado. Aí ele deixa você bem acordado no meio do dia, aí depois vai caindo, especialmente depois que escurece, começa a ter deveria. Começar a ter várias mudanças no corpo, justamente porque não tem luz. Inclusive, você começa a ter produção daquele hormônio que muita gente já deve ter ouvido falar, melatonina, o hormônio da noite. É um hormônio que é liberado quando fica à noite, deveria, por causa da ausência de luz, e ele sinaliza para o seu cérebro, tá de noite. E começa a afetar vários circuitos importantes para te desligar, começa a inibir circuitos que te deixam alerta, então você deveria começar a ficar sonolento, né? E então, uma das coisas que regula o nosso sono é esse reloginho, que ele deveria estar ajustado. Um outro estímulo muito importante é uma molécula chamada adenosina, que, dito em linhas gerais, é uma molécula que se acumula quando a gente está acordado, quando você está ativo, gastando energia. Você vai produzindo essa molécula naturalmente, é como se fosse o lixo que você vai produzindo ao longo do dia, vai acumulando. E ela gera sono. Ela também afeta esses circuitos relacionados a alerta e tudo mais, inibe eles, e a tendência é fazer você ficar com sono. O ideal é que esses estímulos estejam alinhados, que o reloginho marque, né, que está de noite, na hora de dormir, mais ou menos quando esse sinal está bem alto, fazendo você querer dormir também, né? Então, tá aí exemplo de 2 parâmetros que deveriam estar alinhados, que muitas vezes não estão, né? Se depende da vida que a pessoa está levando. E por isso que eu falo para as pessoas, o ideal é você se expor ao máximo à luz natural, porque a luz natural não é você que vai determinar, é o sol, né? Então, é mais fácil de você deixar o reloginho marcando a hora certa, especialmente de manhã, porque se você se expõe, tem um trabalho que saiu há não muitos anos atrás mostrando isso, se você se expõe à luz de manhã, você diminui a sensibilidade da luz de noite. Então, se você se expõe bastante à luz natural de manhã, seu reloginho sabe que o dia começou ali, e mesmo que você se exponha à luz de noite,
isso não vai afetar tanto o seu relógio. Ele sabe que o dia começou lá quando você se expôs, então não vai atrapalhar muito. O problema é quando a pessoa fica dentro de casa. Já conversei com gente que trabalha em shopping e eles têm muito esse problema de não saber que horas são, passa o dia inteiro dentro do shopping, e, tipo, chega de manhã e sai, tá tudo escuro, vira uma confusão na cabeça da pessoa. E assim, Arthur, aí qual que é a gravidade disso? Provavelmente vai afetar seu sono. E daqui a pouco a gente fala de sono de novo, porque na minha avaliação, eu acho que é um dos aspectos mais importantes da saúde humana. E tem várias paradas maneiras pra gente falar de sonho também. Depois a gente fala um pouquinho mais. Mas um dos problemas é que pode afetar seu sono. E como eu disse, Arthur, se você dormir menos do que você deveria, adultos, vou falar bem calmo para as pessoas terem certeza que estão vendo direito. Adultos precisam dormir pelo menos 7 horas. É de 7 a 9 horas. Se você dorme menos do que isso, você vai pagar um preço dia seguinte e ao longo dos anos, mesmo que você não perceba. Ele não acostuma? Se eu dormir 6, se eu dormir 5, ele não acostuma? Você pode adotar estratégias para compensar, tomar café, tomar drogas, tomar sei lá o quê, mas o seu corpo precisa de pelo menos 7 horas, o seu cérebro precisa. Se for menos que isso, mesmo que você não perceba, e as pessoas... Eu ouço direto a galera falando, não, durmo só 6 horas, fico bem. Ok, eu acredito que você acha que você está bem. Mas você não está bem e a gente tem como traçar isso com teste. Posso pegar um teste que mede a atenção e eu vou te mostrar que você tem um déficit de atenção rolando aí, só que você não está percebendo. Tem um trabalho que eu gosto de comentar muito, Arthur, que saiu em 2003, numa das maiores revistas dessa área de sono, chama Sleep. E é o trabalho mais citado dessa revista. E ele mostrou, eles quantificaram o quanto de déficit que a pessoa tinha, dependendo do quanto ela dorme por noite. Então, o que eles fizeram? Dividiram as pessoas em grupos. Algumas, elas podiam dormir até no máximo 4 horas. Algumas podiam dormir até 6 horas. E algumas podiam dormir às 8 horas. Eles não deixavam a pessoa dormir mais do que isso. E teve um grupo que não dormiu nada. E aí depois, ao longo dos dias seguintes, eles avaliaram, passaram testes nessas pessoas, testes relacionados à atenção, inclusive. E aí o que eles viram? Pessoas que dormiram, que tinham direito a dormir 6 horas, e 6 horas nem é tão pouco, né? Tem muita gente que dorme 6 horas. Eles viram que esse grupo que dormia 6 horas, depois de 10 dias, dormindo 6 horas, eles tinham um déficit de atenção equivalente a uma pessoa que virou à noite. E assim, todo mundo já virou à noite alguma vez, sabe como é que é. Um dos sistemas que fica muito afetado é atencional. Você não consegue prestar atenção numa aula, num podcast. Se você não tivesse dormido hoje, você não está conseguindo prestar atenção em mim, tá, sei lá, viajando. Eu já fui pra aula virado. Todo mundo não já porque foi. Eu tava na farra, porque eu fiquei jogando. Os caras devem achar, foi pro bar, beber. Não, mas poderia ser também, né? Acho que todo mundo já deixou de dormir por algum motivo. Às vezes até para estudar. A pessoa vira à noite para fazer uma prova. Cara, é a maior cagada que você pode fazer na véspera de uma prova, é dormir menos do que você deveria. É assim, é a pior de todas as possibilidades. E aí, nesse trabalho, eles viram isso, né? Que as pessoas que ficaram 10 dias seguidos dormindo 6 horas, eles acumularam, ao longo dos 10 dias, um déficit de atenção que lá no 10º dia, eles tinham tantos lapsos de atenção quanto uma pessoa que virou a noite inteira. Então, assim, 6 horas não é o suficiente. Muito menos 5, muito menos 4. E aqui eu estou falando só de um parâmetro, que é capacidade de foco atencional, de controlar a atenção e tudo mais. Tem vários outros aspectos que ficam super prejudicados com a falta de sono. E assim, quando eu digo falta, 1 hora faz muita diferença, cara. Tipo, a diferença de você dormir 6 e 7 não é pouca, é muita. Então, qualquer pessoa que me fala, eu durmo 6, durmo 5, fico bem, eu penso, cara, eu acredito que você acha que você tá bem, mas você não tá bem. E uma coisa legal é que quando a gente dorme menos do que a gente deveria, especialmente se a diferença não é muito grande, tipo 1 hora, uma das coisas que fica afetada é que a pessoa, ela perde a capacidade de avaliar a própria sonolência. Então, ela pode falar que não está sonolenta, que está ok, mas, na verdade, ela está sonolenta e não está ok. E esse trabalho mostrou isso também. Eles passaram uma escala lá que a pessoa... Uma autoescala muito usada para a pessoa avaliar a sonolência e tal. E as pessoas que dormiam 6 horas respondiam a mesma coisa. As que dormiam só 4
respondiam a mesma coisa que as que dormiam 6, que ficava próximo de quem tinha dormido às 8. Então, assim, a capacidade de autoavaliação fica prejudicada também. Então, a pessoa fala, eu tô legal. Tudo bem, eu acredito que a pessoa esteja achando que ela tá legal, mas eu sei que ela não tá. E não é opinião minha, é a ciência que diz assim. Tem centenas de trabalhos mostrando os inúmeros déficits de saúde, de desempenho. Se a pessoa tem um mínimo de preocupação com o desempenho dela, com o bem-estar dela, ela tem que parar e olhar como que ela está dormindo. O problema é que a gente vive uma vida hoje que muita gente não tem como, né? Dormir na hora certa ou a quantidade de horas que é necessário, né? A gente criou um método para viver que não está batendo com o que a gente precisa, né? É a mesma discussão, né, Arthur, que a gente falou. A gente vive numa sociedade, nós criamos uma sociedade que é incompatível com o nosso corpo. Né? A questão lá de buscar felicidade, a questão de comer, ter acesso a alimentos ricos em gordura e açúcar. E assim, por isso que eu acho importante a gente saber essas coisas, para você saber lidar com isso. E eu entendo que você tem filhos, talvez você não possa dormir tanto quanto você gostaria. Tem pessoas cujo trabalho ele é assim, né? Você tem que ficar acordado de noite e dormir de dia, dependendo do plantonista e tudo mais. Mas tudo bem, eu entendo. Agora, o importante pelo menos é a pessoa saber as consequências daquilo, saber o que está acontecendo, até para adotar estratégias de como tentar contornar ou tentar amenizar. E voltando, né, a questão da exposição à luz, por exemplo, né? Porque assim, tem esse aspecto. A pessoa pode estar dormindo mal ou vivendo uma vida disfuncional porque não tem outra opção. Mas tem muita gente que é porque não sabe. Uma coisa que eu até comentei lá no primeiro episódio do meu humilde podcast, eu comentei... isso é uma coisa que mudou na pandemia, né? As pessoas, nós todos, de certa maneira, ganhamos, quem está ficando mais em casa... ganhou liberdade para fazer sua própria rotina. Você não tem mais que ir para a faculdade, não tem mais que ir para o trabalho, não tem que estar em tal lugar, bater cartão. Então, você meio que pode escolher o horário que você dorme e acorda, o horário que você começa a trabalhar. Só que o que eu vejo acontecendo é que as pessoas ficaram meio perdidas, porque elas não sabem como organizar a rotina. Não tem alguém dizendo que você tem que estar num lugar. E aí o negócio virou uma zona. E eu duvido que as pessoas tenham consciência da importância que é você se expor à luz natural, porque isso desencadeia uma série de eventos, né, ao longo, pode afetar seu sono. E mesmo que não afete o sono, Arthur, essa história da luz, vamos supor que não afete seu sono. Ainda assim, pode afetar vários circuitos do seu cérebro relacionados a emoções, a atenção e a memória. Então, o que acontece? Aqui no nosso olho, a gente tem células que são sensíveis à luz, na retina. Por isso que a gente consegue enxergar. Mas além dessas células que a gente usa para enxergar, tem outras células especializadas em detectar a presença de luz. Isso que a gente está falando, se está dia ou está noite. E elas não faz muito tempo que elas foram caracterizadas. É um negócio que está super quente na comunidade científica. Foi descoberto há pouco tempo isso. Relativamente, né? Então, a gente tem células no olho que não estão envolvidas em fazer a gente enxergar, que estão especializadas em detectar a presença de luz. E qual que é a graça delas? Elas se comunicam diretamente com o nosso reloginho biológico para dizer para ele, tá dia. Ou se não, tá noite, o reloginho ser ajustado. Mas ela também se comunica com várias outras áreas envolvidas com várias funções, inclusive processamento de emoção, motivação, prazer e áreas relacionadas a processamento de memória. Então, o que isso quer dizer? Dependendo de como a pessoa se expõe à luz, se ela se expor à luz de uma maneira que não é natural, ela pode desenvolver, como eu falei, sintomas relacionados à depressão, sintomas de depressão, humor deprimido, desmotivação e ter déficit de aprendizado, de atenção e aprendizado. Então, o padrão com o qual você se expõe à luz afeta muito a nossa vida sem a gente se dar conta. Isso foi demonstrado já nos trabalhos fodásticos, assim, numa serviço de altíssimo impacto. Se você muda o padrão de exposição à luz de um animal, nós inclusive, para algo que não seja natural para nós,
esses circuitos vão perceber essa bagunça e eles modulam áreas do cérebro diretamente envolvidas com esses aspectos, outros aspectos da nossa vida além do sono, emoções, atenção e memória. É por isso que naqueles países nórdicos lá que não bate sol, às vezes faz só escuridão, às vezes só faz claridade, eles têm muito problema de suicídio lá naqueles países, né? Tá diretamente ligado a isso? Com certeza. Existe uma síndrome, né? A SAD, né? Como é que é? Seasonal Associated Depression, depressão associada à estação. No inverno, em alguns países, é normal a incidência de depressão aumentar. A pessoa fica mais deprimida no inverno. Por quê? O tempo total de luz é menor, o dia dura menos. Então é exatamente isso que você falou. Por um evento da natureza, você muda o padrão de exposição à luz da galera ali e isso afeta muito a vida delas, inclusive o humor delas. E elas tendem a ficar tristes, deprimidas por conta da falta de luz. Olha só, que bizarro. E às vezes a pessoa está fazendo isso com ela mesma sem ela perceber, né? Ficar dentro de casa. Você tá simulando uma Islândia no teu quarto. Exato. É tipo isso. Basicamente isso que você tá fazendo. Tipo isso. Porque lá tem épocas que tem sol até meia-noite, né? E às vezes fica 3 dias na escuridão. É um negócio assim... Aqueles países lá, é uma loucura. Tem alguns países que o dia dura muito pouco, né? O tempo tem uma janela de sol ali, né? Do meio-dia às 4, sei lá. Um negócio assim, e depois fica tudo escuro de novo. Sim. Eu sei que acho que é a Finlândia que tem a maior taxa de suicídio do mundo. Não sei se é a Finlândia ou a Islândia. Eu acho que talvez Suíça, eu não me lembro. Eu lembro que era um país desenvolvido. Suécia mas assim, também, né? O suicídio pode ser causado por outros motivos. Sim, né? sim, Tem vários outros aspectos da vida importantes, como interação social, algo que ficou bem óbvio agora no distanciamento. E até porque verdade. Que afeta muita gente. Então tem que avaliar outros aspectos também. Mas esse já é bem caracterizado na literatura. No inverno, ocorre uma diminuição do tempo de exposição à luz das pessoas, especialmente nos polos do planeta, e isso está associado a um aumento da incidência de sintomas de depressão e talvez até suicídio. Sim, é impressionante como que a luz afeta a nossa vida, né? E é por isso, assim, então você tem ela afetando os circuitos relacionados a sono, o nosso reloginho, e também outros circuitos relacionados à emoção, memória e atenção. Eu tô lembrando de outro trabalho muito legal, só para você ter uma ideia, cara. Tem mais de um trabalho mostrando isso, que um ambiente sem janela, então imagina trabalhadores lá no ambiente. Um ambiente com janela, que permite a entrada de luz, os funcionários, eles têm uma maior taxa de bem-estar e desempenho do que se você colocar os mesmos funcionários num ambiente sem janela. Então, o simples fato de você ter janela no ambiente de trabalho, que geralmente é durante o dia, isso afeta o humor e o desempenho da galera. Isso, que loucura. Por isso que eu até recomendo as pessoas de se ligarem nisso. Não tô falando, olha só, Arthur, eu não estou falando de energia esotérica. Tipo, não, que aqui a vibe aqui, essa é outra parada. Eu tô falando de luz, a presença de luz natural e lá no seu olhinho ativar uma célula específica que vai modular áreas do cérebro que, por sua vez, vão gerar um efeito enorme na nossa vida relacionado a sono, humor, bem-estar, aprendizado. Então, eu falo pra galera, assim, ficar, se possível, como eu disse, se expor o máximo à luz natural. E às vezes você pode até fazer um ajuste no seu ambiente de trabalho, já que a galera tá ficando em casa, né? Coloca a minha escrivaninha de frente para minha janela. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, abrir a janela. E isso tem impacto, o pessoal tem feito, duas dicas lá, o pessoal tem feito, ele me dá retorno. Caraca, Andrei, muito maneiro, agora eu tô dormindo melhor, agora eu tô tendo mais foco e nananã. Porque você ajustou um parâmetro fundamental do cérebro, que é o ritmo. O nosso cérebro tem um ritmo. Ele tem um horário que ele está mais alerta, um horário que ele está menos alerta. E o ideal é que isso seja regular. O horário que você acorda, o horário que você dorme, o ideal é que fosse o mesmo. O ideal é que ninguém usasse despertador. O ideal é que o horário que você acorda dia de semana e final de semana seja o mesmo. Isso naturalmente. Isso bagunça, né? Se a pessoa acorda, sei lá, 7 da manhã, dia de semana, e acorda às 10, sábado, domingo, dá uma desregulada também, atrapalha? Com certeza. Para o seu cérebro é como se você tivesse viajado para um lugar que tem outro fuso horário. Todo mundo não. Assim, imagina quando você viajou para um lugar que é 2 horas, 3 horas diferente. Sabe, não fica zoado? Você fica meio... demora um tempinho. Para cada 1 hora que você muda, né, o ritmo do cérebro, para cada 1 hora que você muda aí no horário que você acorda e se expõe à luz,
uma hora que você muda ali o horário que o seu cérebro acha que o dia começou, leva um dia para ele se adaptar. Um dia para ajustar todos os reloginhos do corpo, para o negócio entrar em sintonia de novo. Talvez até mais, 1 a 2 dias, para cada 1 hora. Aí por isso que a segunda-feira é tão difícil. Exato. Porque o cara desregulou, o cara viajou no fim de semana. É como se você estivesse viajando todo final de semana, cara, e isso tem um impacto gigantesco na saúde da pessoa, no bem-estar e na performance dela. Assim, seja lá qual for o objetivo da pessoa, sabe? Seja lá o que você queira fazer. Ah, quero ficar muito bom no videogame, quero estudar, quero desempenhar bem no trabalho, whatever. Tipo assim, você tá se prejudicando pra caramba pelo simples fato dos seus horários não estarem ajustados. E aí é isso, todo dia, de segunda a sexta, você acorda às 7. Aí chega no final de semana, você acorda 9, 10. Pro seu cérebro é como se você tivesse viajado para um lugar com 2, 3 horas de diferença. E aí você viajou, aí ele começou a adaptar o novo horário. Aí daqui a pouco você viaja de volta na segunda. Aí ele começa de novo. Porque pra ele, quando ele acorda no sábado às 9, tu diz pra ele que aquela 9 horas ali é 7. Ele acha que é 7. E aí na segunda-feira isso paga um preço. Na segunda-feira. Aí ele começa a adaptar. Isso. Aí ele fala, ué, eu achei que às 7 era às 9, agora não é mais? Como assim? E aí tu morre praticamente na segunda-feira. Aí tu vai regulando de novo até a sexta-feira, aí quando tu regula de novo, fode tudo no sábado. Entendi. Cara, e é uma loucura, assim. E, cara, é um negócio, tem umas coisas assim da neuro, por isso que eu fico até fascinado e fico assim, angustiado querendo compartilhar isso com as pessoas. Porque, cara, tem um impacto. Isso é mostrado na literatura científica. Tem um impacto gigantesco na vida das pessoas. E às vezes é um ajuste simples, cara. Às vezes o simples fato de você começar a se expor mais à luz, aí vai fazer seu relógio ficar reguladinho, aí você vai começar a sentir sono mais ou menos no mesmo horário, aí você vai começar a dormir melhor, aí você vai acordar mais ou menos no mesmo horário, o negócio, a sua vida vai entrando em sintonia e, cara, o seu desempenho, o seu bem-estar melhora, assim, quase que magicamente. Às vezes, às vezes acontece, né, de você dormir mal um dia. Cara, só você parar pra pensar, o dia que você dormiu bem, você fala assim, cara, hoje eu dormi muito bem. Como é que você fica no dia seguinte? Parece que você se drogou, velho. Você fica assim, com um bem-estar e uma capacidade de concentração muito boa. Acordar sem sono é uma das melhores coisas que tem. Só despertar, assim, não tem que ficar batalhando com aquela letargia que acontece. Isso é muito bom. Às vezes eu tenho, às vezes não. Mas eu mais não tenho do que tenho ultimamente. Mas eu tô ligado como é bom acordar e simplesmente despertar e sair. E conseguir fazer o que tem que fazer.